Com base nessas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio o lanche do tipo. Bom, já dá para perceber que eu só com comando nessa questão eu não consigo resolver, tá? Só que ele vai incluir um dos tipos de lanche. Então, inclusive, esse é um padrão de questão do Enem, que ele dá, ó, 5 opções e dessas 5 ele quer escolher uma só, tá? Em particular, esse tipo de questão é considerado fácil. Primeiro, porque ela é fácil, porque ele vai ter uma conta direta para fazer. Segundo, que ele dá 5 opções e pede uma. Se fosse daquelas questões que ele tem 5 opções e quer, por exemplo, quais são as 3 melhores? Ou quais são as que acontecem, sei lá, da velocidade maior ser no primeiro dia do que no segundo? Então, questões em que ele dá 5 possibilidades, só que a resposta é uma combinação dessas 5 possibilidades, são consideradas médias. Já uma questão que dá 5 opções e pede somente uma delas é considerada fácil, tá? Mas vamos lá, sem mais enrolation. Uma rede de hamburgueria tem 3 franquias em cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente de marketing da rede sugeriu que fossem colocados à venda 5 novos tipos de lanche em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse, ó, a maior média. Já identificou que essa questão envolve média aritmética, ou seja, é um assunto de estatística, ou seja, é uma questão considerada fácil, no máximo média. Fechou? Então, ó, a maior média por franquia seria incluído definitivamente no cardápio. Terminado o período de experiência, a gerente recebeu um relatório descrevendo as quantidades vendidas em unidade de cada um dos 5 tipos de lanche nas 3 franquias. Com base nessas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio o lanche de tipo. Então vamos lá, você já sabe que envolve média e você quer saber qual dos lanches vão ser inseridos, tá? Então, basicamente, é você calcular a média da quantidade de lanches que foi vendidos em cada uma das franquias, ou melhor, nas 3 franquias. Então, vamos lá. O lanche 1 aqui, ó. O lanche 1 foi vendido quanto aqui, ó? 415, 415, 415. O que é que você faz? Você tem que calcular a média. Vou botar aqui, ó. Lanche 1. Só que essa questão aqui tem uma coisinha bem interessante, que eu vou dizer ela no final. Quem seria a média aqui, ó? É quando você soma os valores, coloca aí no HD de vocês, ó. Média é quando você soma, ó, 415 mais 415. Em particular, os 3 valores são iguais, ou seja, você poderia colocar 415 vezes 3, tá? Não tem problema nenhum. E você vai dividir pela quantidade, nesse caso aqui, de lanches, né? Tem quantos lanches, ó? Ou melhor, quantos lanches não, quantas franquias? Tem 3 franquias. Então, média, essencialmente, você soma e divide pela quantidade de valores que tem. Certo? Se eu quero calcular, por exemplo, sua média no Enem, você faz o quê? Você soma as notas, né? Na verdade, você pega a nota e multiplica pelo peso, mas vamos supor que os pesos sejam todos iguais, tá? Então, você vai somar a nota de linguagens com a nota de natureza, com a nota de humanas, com a nota de matemática, com a nota da redação, soma e divide por 5. Só que em todas as universidades é assim? Não. Porque em algumas universidades existem os pesos, tá? Então você vai somar e vai dividir por 3. Por quê? Porque tem 3 franquias, tá? Só que presta um pouquinho de atenção aqui. Quero ver se quem está comigo, Bruno, Thaís e Luísa, estão prestando atenção. Eu quero calcular a média aqui, ok? Eu quero calcular a média. Só que a pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: eu preciso
calcular necessariamente a média nessa questão para dar a resposta? Vamos lá. Vou escrever aqui os outros, só para você perceber que você não precisa fazer isso aqui. Isso aqui é um padrão de questão do Enem, tá? Lanche 2. Qual seria do lanche 2? Ó, vou fazer a conta logo direto, tá? 395 mais 445 dá 840. E 840 mais 390 dá 1.230. E aqui vai dividir por 3, tá? O daqui de cima dá 1.245 dividido por 3. O lanche 3. O lanche 3 seria o quê? 425 mais 425 dá 850. 850 mais 370 dá 1.220. Dividido por 3 também, tá? O lanche 4 seria o quê? 430 mais 370 dá 800. 800 mais 433 dá 1.233 dividido por 3. E o lanche 5 seria o quê? 435 mais 425 dá 860. E 860 mais 420 dá 1.280. Pronto. Para eu finalizar, entre aspas, a questão, eu teria que dividir tudo por 3, não é isso? Para calcular a média. Só que preste atenção. Quem é maior? 1.245 dividido por 3 ou 1.230 dividido por 3? 1.245, né? Ou seja, esse daqui já vai embora. Quem é maior, 1.245 dividido por 3 ou 1.220 dividido por 3? 1.245, ou seja, já vai embora. Aqui, já vai embora. Quem é maior, 1.245 dividido por 3 ou 1.280 dividido por 3? 1.280 dividido por 3, ou seja, esse daqui cai fora. Então, qual foi o lanche que é mais vendido quando você faz a média de vendas nas 3 franquias? O lanche 5. Pergunta. A questão queria saber a média, tá? Ou melhor, ele pergunta a média. Só que eu preciso calcular a média para dar a resposta? Não. E muitas questões do Enem a gente vai resolver assim. Por quê? Presta atenção. Quero poupar tempo. A gente tem que ter estratégia. E muitas questões do Enem, não necessariamente eu preciso ir até o final para dar a resposta. Eu simplesmente quero dar a resposta. Muitas questões, eu não preciso saber todo o conteúdo para dar a resposta. Vocês acreditam nisso? Tem muitas questões que eu não preciso do conteúdo em si para responder. Por exemplo, tem uma questão que eu vou mostrar para vocês, ou quando a gente estiver no curso, ou quando a gente estiver nas mentorias, nas lives aqui, que é uma questão que eu sempre gosto de fazer, de função quadrática. Que a pessoa que não sabe nada de função quadrática consegue resolver aquela questão. Por incrível que pareça. E função quadrática é um conteúdo assim, em grau de dificuldade um pouquinho mais difícil, porque você vê ele no 9º ano, no final do 9º ano, e no ensino médio você mais o vê, ou seja, é algo um pouco mais difícil, tá? Então, só para sintetizar, a resposta correta, letra E.